Senhor nosso Deus, querido Pai, vamos adentrando o seu Shabat. Estamos aqui reunidos essa noite para entender mais um pouquinho da sua palavra, compreender mais um pouco, Senhor, dos teus objetivos conosco. Que o Senhor possa estar na vida de cada irmão que está aqui, os irmãos que não puderam chegar, meu Pai. Possa confortar nossos corações, possa nos dar entendimento sobre a aula de hoje, possa nos sustentar, Pai, durante esse Shabat abençoado, que a gente possa encontrar o repouso da semana corrida que cada um tem, que o Senhor possa livrar cada um, Pai, de doenças, desempregos, brigas, Pai, de tudo que possa estar acontecendo. Estenda essa oração à família do Rabino, ao Rabino, que o Senhor possa, com o seu Espírito, Pai, abençoar a palavra e que possa cair em nosso entendimento, Pai, com exatidão, com perfeição, assim como o Senhor merece. Graça te damos por esse dia, que o Senhor possa proteger seu povo e nos abençoar. Graça te dou em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Bendito sejas tu, ó grande Rei. Obrigado por nos conceder mais um dia, mais um Yom Shevi, nos aproximarmos de ti, Senhor, nesse dia e nos alegrarmos, porque é um dia de festa, é um dia que possamos nós nos posicionar e aprender contigo. Cuida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, daqueles que já se fazem presente, daqueles que porventura vão entrar no meio da aula, no meio do estudo. Cuida daqueles que não podem vir, que têm desejo, mas que não conseguem, mas tu és conhecedor. Cuida, Senhor, da tua família, porque é tua, Senhor. Nós somos teus. Cuida também da família do Rabino. Cuida, Senhor, de todos os nossos familiares, porque somos dependentes de ti. Cada dia, nos dispor a colocar nossas vidas diante da tua presença, de acordo com a tua vontade, Pai, porque eu sei que tu tens para cada um de nós algo especial, Senhor. E aqui estamos nós nos preparando para essa a reunião que tu tem para chegar, Senhor, na grande Carral Gadol. Esse é o desejo da nossa alma, é o desejo do nosso coração, nós cada dia mais nos aproximar de ti, Senhor, em aprendizado, em obediência. Eu entrego todos nas tuas mãos nesse dia chamado hoje. Amém e amém. Shalom, então, os irmãos, aqueles que eu não cumprimentei, cumprimento agora, tem vários irmãos aí, sejam bem-vindos. Eu estava procurando um tema para que possamos juntos hoje discorrer. Não é muito simples trazer algum estudo novo, porque a gente sempre quer alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais complexa. E nós vivemos numa época de uma dificuldade muito grande para quem é professor, para quem está ensinando, porque nós temos que competir com a tecnologia. Hoje nós temos que competir, né, com canais do YouTube muito bem elaborados, temos que competir agora com a IA, e não é muito simples, não é muito fácil. Porém, eu pedindo a Deus que me desse uma luz sobre qual tema trazer para que vocês possam, junto comigo, analisar. E para ver se você faz parte desse grupo ou se você já se libertou. A Bíblia, ela é bem clara. Ela diz assim: a verdade vos libertará.
A única coisa que nos liberta é a verdade, nada mais do que a verdade. Porém, o tema de hoje é um pouquinho complexo, porque ele não dá para definir com exatidão, mas eu quero que vocês procurem entender. O tema é saindo da bolha. Eu postei nos 2 grupos que nós temos aí, uma bolha transparente com várias pessoas dentro, todas felizes. E essa é a condição hoje da maioria das pessoas. Elas vivem em bolhas. E elas saem de uma bolha e caem na outra. Sai da outra e cai na outra. E isso faz parte da própria natureza humana, viver em grupos, né? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele sempre procurou viver em grupos. A solidão é uma coisa muito difícil de conviver, ela gera uma série de problemas. E nós procuramos também pessoas com ideias semelhantes ou parecidas conosco. E quando nós chegamos, encontramos essas pessoas, nós acabamos ficando ali. E acabamos aceitando tudo aquilo que nos é passado como uma verdade perene. A maioria de vocês aqui são oriundas de igrejas cristãs evangélicas, né? E algumas, as evangélicas hoje, elas não têm assim muito bairrismo, diríamos assim. Então, a pessoa está nessa igreja aqui, e se ela não gostou, ela vai para a igreja B, se ela não gostou, ela vai para a igreja C, e ela vai pulando de igreja em igreja, né? Agora, existem algumas organizações religiosas que não são assim. Nós temos lá os Testemunhos de Jeová, os Mormons, os Adventistas, né? E eles vivem numa bolha muito fechada. E essa bolha fechada que eles vivem, o que acontece com essa bolha fechada que eles vivem? Eles são massificados 24 horas por dia com as músicas que são selecionadas para aquele grupo, com as lições bíblicas que eles têm que estudar para aquele grupo. Shabbat Shalom mesmo, seja bem-vinda. Com o tipo de ideal, o tipo de pensamento para aquele grupo. E eles não conseguem depois sair daquela bolha. Seja bem-vindo, Fabiano. Por mais que a pessoa seja confrontada, ela vai insistir que aquela verdade é imutável. Essa semana, uma pessoa entrou em contato comigo e disse que assistiu um dos vídeos que nós temos, que ninguém vai morar no céu. E ela disse, o senhor mentiu. Eu falei, eu menti? Mentiu. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que a gente não vai morar no céu. Mas tem certeza? Tenho. Eu sou adventista e nós cremos piamente que nós vamos morar no céu, que a nossa igreja vai ser levada para o céu. Muito bem. Eu já conversei com outros messiânicos e eles nem me deram respostas. Eu falei, não é o meu caso. Todos que chegaram a mim, eu dei a resposta. Pode ser que não convenceu, mas aí já não é comigo. Ainda dou a liberdade à pessoa me contestar, dizendo, olha, essa resposta não está correta por isso, por isso, por isso. E eu vou agradecer, porque eu não sou o dono da verdade. Ao contrário, a vida da gente é um eterno aprendizado. E quando nós somos confrontados, isso é um benefício que nós recebemos. Há muitos anos atrás, eu estava, às sextas-feiras, eu me reunia com um grupo de pessoas de várias religiões. Eram adventistas, batistas do sétimo dia, eram adventistas da promessa, da Igreja de Deus Universal, um grupo americano que guardava as festas e o sábado. E eu estava conversando ali, todo eufórico, falando da minha fé,
E o ancião da minha igreja, na época, ele era ancião da maior igreja, a igreja que eu frequentava, na época, me chamou de lado. Ele já era um senhor, já a essa altura já deve ter falecido. E ele disse o seguinte: meu irmão, vai para casa, estuda o livro de Hebreus. Eu vejo que você é uma pessoa que ama a Bíblia, mas o que te ensinaram é mentira. E aquilo foi um choque. Como assim? Mas o senhor também é da minha religião. Ele disse: meu filho, eu já estou muito velho. Essa altura da vida já não dá mais para mim ficar saindo, indo para outros lugares. Também não tem. Naquela época ainda não havia o movimento messiânico. E eu não gostei que ele me interpelou. Não gostei. Saí dali, peguei o metrô, peguei o trem. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ler o livro de Hebreus. E li o livro todinho. E fui lendo, e no começo eu dizia: aquele irmão não está bem, não estou vendo nada de excepcional, está tudo certinho aqui, conforme a minha fé, conforme a bolha que eu vivo. E eu não quero sair dessa bolha. E realmente eu não queria, eu amava aquela bolha. Aquela bolha para mim era a minha vida, e eu era grato a Deus por estar ali dentro. Por que eu era grato a Deus? Porque aquela bolha que eu vivia, ela tinha uma verdade que as outras não tinham. E o meu julgamento era por uma verdade em relação às outras. Por quê? Só eu guardava o sábado. Os demais não. Então, por eliminatória, eu não ia nem perder tempo em questionar as outras religiões. Já por eliminatória, eu já desistia, já saía fora dali. E o que acontece? E aqui, quando eu cheguei e comecei a fazer a leitura, eu comecei a ler o livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11 e diante. Quando cheguei aqui, quando Cristo veio presente como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos que sejam desta criação. Até aí eu sabia. Jesus tinha entrado no santuário santíssimo. E não por meio de sangue de bodes nem bezerros. Também sabia. Entrou pelo seu sangue. Mas por meio do seu próprio sangue entrou. Aí que a coisa pegou. Entrou uma vez para sempre no santuário, obtendo eterna redenção. Esse versículo derrubou 30 anos de fé. Porque durante todo o período que eu tinha fé, naquele movimento religioso, eles diziam que em 1844, Jesus entrou no santo e ficou lá na recepção. De 1800, ficou na recepção falei bobagem, vou repetir. Quando ele subiu aos céus, no ano 27 ou 28, até 1844, ele ficou no santo. E apenas no dia 22 de outubro de 1844, ele entrou no Santíssimo. E ali começava, então, o julgamento expiatório. Isso. E eles diziam: cuidado para que o seu nome não passe no livro hoje. E aqui a Bíblia falou o contrário. Diz que ele entrou uma única vez por todas. E ao estudar esse contexto, eu descobri que ele, ao ressuscitar e ao subir, ao retornar, ele entrou no santuário celestial, no santuário feito não por mãos humanas, não desta criação. E se apresentou diante do Pai. E ele está à direita do Pai. E esse versículo mudou toda a minha história. Mas tinha um segredo. Por que mudou a minha história? Porque eu nunca quis me prender numa bolha. Eu estava numa bolha, mas quando eu percebi que havia alguma coisa errada, eu furei a bolha e saí. E aí começa a jornada de busca de uma verdade. Aí nós temos algumas bolhas que nós temos que vencer. A bolha dos religiosos,
a bolha da política e a bolha do conhecimento. Essas três bolhas, elas nos prendem e não nos deixam avançar na fé. Elas fazem com que a gente fique ali focado. Na sequência, conheci o movimento, uma missão judaica. Eu fui para essa missão judaica. Naquela época, uma missão judaica tinha um propósito específico, único: levar Yeshua aos judeus. Levar Yeshua aos descendentes de judeus marranos, né, ou cristãos novos, e trazer a herança judaica, a herança hebraica, a herança israelita, das nossas raízes da fé, e foi aí que nós começamos. Infelizmente, o que aconteceu? Passou alguns anos, esse movimento foi infiltrado por pessoas que achou que o movimento messiânico era muito pobre, muito fraco, muito insignificante. E eles queriam ter uma religião, eles queriam ser religiosos. A religião católica tinha o seu papa e seu poder, as religiões evangélicas tinham o seu poder. E esse movimento era muito fraco, então eles queriam trazer algo maior. E eles começaram, então, a se aproximar do judaísmo. E ao invés de saírem da bolha religiosa, eles começaram a entrar na bolha religiosa do judaísmo. E o que os nossos profetas, o que os apóstolos falavam, o que a Bíblia dizia, já não tinha muito significado. Agora, o significado é os nossos sábios. Porque a tendência humana é encostar, se encostar, né? Se alguém puder fazer para mim, tá ótimo. Se você puder orar por mim, tá maravilhoso. Se você puder programar um estudo para que eu aprenda, oh, que maravilha. Nós temos esse hábito, esse costume de encostar, mas nós não procuramos descobrir, entender as coisas. E eu comecei a observar aquilo e falei, não. Eu já fiquei muitos anos numa bolha e não vou cair em outra. E aí eu percebi que esses irmãos que estavam no movimento messiânico começaram a imitar a sinagoga mãe. Mudaram de nome. Já não era mais o nome que eles tinham de batismo. Rejeitaram seus nomes e começaram a adotar nomes fictícios. Uma falsidade ideológica de nomes. E aí comecei a ver, começaram a usar expressões em hebraico. Abandonaram o estudo da palavra, como nós estudamos, e vamos só estudar a porção da semana. Durante o ano, 54 porções. E eu comecei a perceber que essas porções da Torá, a Parashá, assim chamada, que as parashiotes, elas eram direcionadas. Como direcionadas? Pegavam alguns textos, né, que estavam ali, pegavam as haftarás, alguns versículos de alguns profetas. Mas os profetas mais importantes que nós tínhamos, como Isaías, como Daniel, esse era ignorado. E aí eu fui questionar, falei, mas irmãos, por que Daniel não entra nas nossas porções? Porque ele não é inspirado. Falei, como assim? Ele não é inspirado? Não. Falei, então, alguma coisa errada. Porque o maior profeta e o mais inspirado que ele, só João, na ilha de Patmos, porque recebeu a inspiração de Yeshua. O livro dele é extraordinário. Então isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a perceber que as pessoas começaram a partir para uma situação de confronto com os messiânicos. E nesse momento os messiânicos se dividem em dois grupos. Um adota o nome de judaísmo messiânico, outro adota o nome de judaísmo nazareno. O primeiro criou
um monoteísmo trinitariano, meio disfarçado. O segundo, um unicismo. E, de repente, eu percebi que eles pegaram a bolha religiosa que eles tinham no passado, juntaram com a bolha do judaísmo e fizeram uma grande salada teológica. Não cabe a mim questionar, cabe a mim entender. Aí eu vou me aprofundar nos estudos. Eu quero entender. Porque até então eles tentaram me convencer que o judaísmo era a religião do povo judeu. Da mesma forma que eu tentar provar para vocês que todo cristão tem que ser católico. Porque a igreja oficial é a igreja católica. Aqueles que não são vão ficar revoltados. De forma alguma. Não, mas o seu líder é o Papa. Não, não é. E a mesma coisa eu fui atrás para ver a questão do judaísmo. Foi quando eu descobri que o judaísmo é uma religião que foi criada depois da destruição do templo, no ano 70, foi formatada depois do ano 135, pelos romanos. Os romanos, o que eles fizeram? Eles destruíram Jerusalém. No ano 70, destruíram o templo. No ano 135, destruíram Jerusalém. Expulsaram todos os judeus, só que eles tinham um problema. O povo judeu era muito encrenqueiro, sempre foi um povo guerreiro. E eles chamam um grupo que dominava o povo judeu naquela época, que era os fariseus, em hebraico, perushim. Os fariseus não eram uma única seita, eram várias seitas. Havia gosto para tudo, eles não se entendiam em nada, os fariseus. Porém, eles dominavam as 4.000 congregações que existiam em Judá. Porém, eles eram apenas 6.000 fariseus. Esses dados que eu estou passando para vocês encontram no livro de Flávio Josefo. Aí você diz, peraí, mas 6.000 e só para 4.000, não dava nem o que era? Uma pessoa por sinagoga? Não. Porque as outras seitas que existiam, que eram os saduceus, que eram os betusianos, herodianos, e tinha mais uma meia dúzia aí, os zelotes, eles não eram muito chegados aos fariseus. Como o templo já havia sido destruído, eles, aos sábados, eles iam se encontrar na sinagoga para debater a religião. Quando Adriano, o imperador, mandou destruir Jerusalém e reconstruir uma cidade chamada Aelia Capitolia, ele queria tirar o laço do povo judeu de Jerusalém. Em segundo lugar, ele constrói um templo pagão ali em cima. E aí, o que ele faz? Ele conversa com os líderes dos fariseus e diz o seguinte: vocês unam todas as seitas e a partir de agora a liderança vai estar na mão de vocês, dos fariseus. E aí que nasce então o que nós chamamos de judaísmo. O judaísmo, ele é uma junção de várias seitas. Porém, o judaísmo não é uma religião única. Houve várias mudanças no decorrer dos tempos. Então, a primeira é no século II. No século IV, nós temos a mudança do calendário bíblico para o calendário fixo, por isso que as datas deles não batem. No século VIII, há uma divisão, porque até o século VIII, o judaísmo tinha um domínio total pela força. No século VIII, um grupo de judeus no Egito conseguiram o apoio do califa e conseguiram sair do meio do judaísmo, e eles foram expulsos pela liderança do judaísmo, e eles eram chamados de caraítas, ou caraíte.
ou Binei Micrá. Binei, filho, Micrá, escritura. Eles eram chamados filhos da escritura. E esse grupo, eles aboliram toda a crença que eles tinham dentro do judaísmo, dos conselhos e dos ensinos dos nossos sábios, o que hoje é chamado de Talmud. E aí eu quis saber por que esses caraítas discordavam totalmente dos fariseus, que era agora o judaísmo. E eu quis entender por que da controvérsia também bíblica de Yeshua, dos discípulos, com esse grupo. Aí eu resolvi, então, buscar a resposta no único local que tem resposta, que é na Bíblia. Binei Micrá, filhos das Escrituras. E ao começar a folhear a Bíblia, eu encontrei esse texto que eu quero compartilhar com vocês. A maioria de vocês conhecem, mas muitos que estão aqui não conhecem ainda. No capítulo 15 de Mateus, versículo 1, diz assim: Então aproximaram-se de Jesus alguns escribas e fariseus. Vinham de Jerusalém e diziam: Por que transgride teus discípulos a tradição dos anciões? Presta atenção. Eles não falaram porque transgridem a Torá, não. Por que os seus discípulos transgridem a tradição da Torá? Dos anciões, perdão. Pois não lavam as mãos ao comerem o pão. Vamos fazer um parênteses aqui. Como assim? Quer dizer que os discípulos eram pessoas que não tinham asseio? Seria isso? Não. Aqui ele estava se referindo à lavagem das mãos. Que lavagem das mãos? A lavagem que todo judeu ele faz com a canequinha, né? Ele diz lá, ele coloca uma canequinha de 2 alças, aí ele começa: Bendito és tu, eterno nosso Deus e do universo, que nos santificasse com os teus mandamentos e nos ordenasse lavar as mãos. E a mesma coisa do outro lado. Porém, aí nós temos um probleminha. Não existe essa ordenança na Bíblia. E Deus nunca mandou. Então, é um ensinamento baseado numa mentira. E aí Jesus responde: Porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Eles questionam Yeshua e os discípulos porque eles não seguiam a tradição dos anciões, que hoje é chamado dos nossos sábios. E Yeshua diz: E vocês transgridem o mandamento por causa desta tradição. Aí aquilo já me chamou a atenção. Eu falei: peraí, eu estava entrando numa bolha. De novo. Aí, continuando a leitura. Vamos lá para Mateus 23. Ao ler o capítulo de Mateus 23, eu cheguei a uma conclusão muito interessante, porque eu percebi que havia um erro aqui. Eu vou ler, depois eu vou passar para vocês como é que está escrito realmente o texto. Diz assim, Mateus 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Até aí tudo bem. Na cadeira de Moisés assentaram os escribas e fariseus. Primeiro, eles não poderiam ter assentado lá. Por quê? Porque aquela cadeira era para os juízes, e os escribas e fariseus não tinham essa autoridade. Aí no versículo 3, a coisa complicou. Presta atenção. Assim, tudo quanto vos disserem que guardeis, guardai-o e fazei-o. Aí agora, peraí, ele está mandando... Primeiro ele disse que eles não deviam estar assentados naquela cadeira. Agora ele está dizendo que eu tenho que fazer tudo que eles mandam. Mas não façam conforme suas obras. É uma hipocrisia. Porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de levar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mas fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Pois alargam seus filactérios e alongam a franja de suas vestes. Colocaram tecidos enormes, compridos. E gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes, os primeiros assentos na sinagoga.
gostam de ser saudados nas praças, gostam de serem chamados de rabi, gostam, porém não queirais e nem vos chamem. No versículo 9, e a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um é só vosso Pai, é o que está nos céus. Aí eu parei e falei, peraí, tem uma coisa errada aqui. Como que ele diz que eles estão sentados na cadeira de Moisés, que são hipócritas, que tudo que eles falam eu tenho que fazer, mas não posso fazer porque eles não fazem. Mas não é possível que Yeshua disse isso. Mas Deus não nos deixou órfãos. Acharam entre os manuscritos no Mar Morto, em especial, o livro de Matatiahu, que é Mateus, Ben Shem Tov, em hebraico. E o texto diz diferente. Diz assim, o texto original, não esse que foi manipulado. Na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e fariseus. Mas aí é um questionamento, eles não deveriam assentar-se. Porém, fazei tudo que Moisés ordenou, mas não façam nada que esses fariseus fazem. Aí a coisa mudou de figura. O próprio Senhor Yeshua nos orientou que o semeador saiu a semear a boa palavra, o inimigo veio e semeou o joio. Essa mudança aqui que houve no texto confunde as pessoas. E as pessoas dizem, nós temos que obedecer os nossos sábios. Está escrito. Porém, quando você chega no versículo 33 desse mesmo capítulo, olha o que eles dizem. Serpente, raças de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Aí a coisa ficou mais cristalizada. Yeshua condenou esses homens porque seguiam tradições, chamou-lhes de hipócritas, que eles estavam sentados no lugar indevido, que o povo deveria obedecer o que Moisés disse, mas não deveria ouvir o que eles falam, e que a eles estava reservado o inferno, o Guerrinom, o lago de fogo. Aí eu percebi que realmente havia algumas controvérsias, que eu não deveria entrar nessa bolha chamada judaísmo. Eu não deveria... Mas o que eu vou fazer? Foi quando, ao ler em Atos 15, houve necessidade de fazer um concílio. Por quê? Muitos desses fariseus perseguiram Yeshua e depois começaram a se converter. Porém, eles não queriam deixar as suas tradições. E começaram a impor essas tradições sobre aqueles que estavam se convertendo. Foi quando foi necessário que os apóstolos, reunindo com Paulo, Barnabé, Apolo, fizessem um concílio e determinasse que nós não deveríamos permitir que os judaizantes tomassem conta da congregação, porque eles iriam espalhar os novos conversos. Os novos conversos deveriam cumprir, ao chegar na congregação, 4 princípios. Depois disso, eles deveriam ir aos sábados à sinagoga para aprender. E quando eles aprendessem, eles poderiam, então, colocar em prática os princípios dados a eles. O que acontece? Por que eu estou dizendo isso para vocês hoje? As pessoas chegam no movimento messiânico e ele quer ter um judeu mais que o Bibi, lá o primeiro-ministro. Quer ser mais judeu que o Mendelssohn, que foi o grande líder do judaísmo. Por quê? Porque na cabeça dele, aquela bolha do judaísmo é a verdade. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a verdade nos liberta. E aí, continuando, eu falei, peraí, mas e o que Jesus fala, que Yeshua fala com mais clareza desse movimento?
Aí nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Eu conheço as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza. Então, Yeshua aqui, ele está dizendo, ele já está, já agora, já é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, já não faz mais parte desse sistema, ele está inspirando João a escrever, e ele diz, eu conheço, e ele conhece cada um de vocês, ele conhece as obras que você faz, ele sabe das tribulações que você passa, ele sabe das dificuldades que você está passando, tudo que você, das lágrimas que você derruba, a dificuldade que você tem para cumprir os princípios que o Deus bendito tem dado, e é uma realidade, nós sabemos disso, não é fácil na galute, aqui no exílio, nós guardarmos Torá. Você vai no mercado, tá lá, colchão mole, R$ 55 o quilo. Bisteca de porco, 14. Aí fica difícil. Salsicha de porco, 9. Salsicha de frango, 20. Aí fica difícil. O mundo, para nós, é muito mais difícil. É muito mais complicado. As empresas querem que nós trabalhemos de sábado. E aí eu digo, se eu não trabalhar, eu vou passar fome. O mundo é muito estreito. É muito difícil. Por isso que Yeshua disse, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E eu sei que você passa dificuldade porque você obedece. Porque você é sincero. Então reconheça, entenda que o Senhor Yeshua sabe tudo que você passa. Todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as vossas ansiedades. Ele sabe de tudo. E aí ele muda. E conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, porém são da sinagoga de Satanás. Quando Yeshua escreveu isso aqui, não existia igreja ainda, só existia sinagoga. E ele diz, eu conheço esses que se titulam judeus, que eram os fariseus, porque ainda não existia o judaísmo. O judaísmo vai nascer depois. Mas eles não são da minha sinagoga, eles são da sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles transgridem a Torá por causa de tradições. Eles colocam peso sobre vocês por causa das tradições. E Yeshua disse, o meu fardo é leve. Só que as pessoas querem seguir o fardo desses homens. Se fantasiam de judeus, se vestem de preto, colocam chapéu, deixa a barba mal feita, crescida, porque ele quer se aparecer. Já não chama mais José, agora Yosef. Já não é mais o João, agora é Yohanan. Sabe? As pessoas começam a criar um personagem, começam a viver uma vida dentro de uma bolha que não é a dele. Aí ele começa a perceber que Yeshua é insuficiente para ele, que as sinagogas messiânicas são insuficientes para ele. Aí ele decide rejeitar Yeshua. E aí o que ele faz? Ele começa a querer fazer a conversão. Aí os espertalhão vêm e cobram um pequeno valor, hoje mais ou menos de 20 mil, para fazer com que ele se torne um pseudo-judeu. Vai cobrar uma circuncisão dele, um novo casamento, ele já casou, ele tem certidão, casou, mas não, para ter valor tem que ser aqui. Aí a pessoa acabou de pagar tudo aquilo, se endividou, agora eu sou um judeu de verdade. Aí eles vão dizer para ele, meu amigo, só que você não pode ficar aqui com a gente. Você vai lá para os Bnei Noah, você vai ficar lá. Por que eles falam isso? Porque quando você vai conversar com um judeu ortodoxo, ele joga a mão para as costas. Porque ele não quer tocar em você, porque você vai deixar ele impuro. E aquela pessoa que acha que está abafando está sendo humilhada. Mas continuando, vamos ver o que Jesus continua dizendo em Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Veja, eu entrego-os da sinagoga de Satanás aos que dizem ser judeus e não são mais mente. Eis que farei que venham, se prostre a teus pés e reconheça que eu te amei. Hoje, as pessoas estão aí iludidas. Houve uma quantidade enorme de pastores que já não conseguiam mais
manter suas igrejas, porque já não tinha mais o que criar, não tinha mais o que inventar. Eles foram inventando as coisas, né? Essa semana até os irmãos comentaram sobre uma igreja. Aí vamos fazer a igreja preta, vamos colocar luzes, vamos fazer a igreja, parece uma boate. Mas chegou uma hora que já não aguenta mais, então aí eles resolveram fazer sinagogas. E vamos converter essas pessoas, vamos ganhar dinheiro convertendo essas pessoas. Mas, na verdade, são todos de sinagoga de Satanás, porque eles não pregam a liberdade, eles não pregam a palavra, eles mentem. E a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Porém, as pessoas querem continuar insistindo. Não conhecem absolutamente nada e fica dentro de uma bolha. E ali, ela não consegue sair, como aquela pessoa que chegou para ele. Não, porque eu tenho certeza que nós, como adventistas, vamos viajar nas nuvens durante 7 dias até chegar lá no céu e vão ficar 1000 anos lá no céu. Você vai falar o quê com uma pessoa dessa? Já tem convicção. Não tem o que falar. Porque ela vive numa bolha presa. E esses que estão nesses movimentos falsos, messiânicos e o próprio judaísmo, que quem conhece por dentro sabe o que é aquilo, eu conheço por dentro e eu sei o que é aquilo. Ficaria horrorizado. Por isso que antes de você entrar numa bolha, seja qual ela que você vai escolher, veja se eles guardam os princípios fundamentais da palavra de Deus. Mas se não guardarem, você vai chegar, você vai pegar aqui Apocalipse capítulo 18 e vai ler aqui. Depois dessas coisas, vi o anjo descer do céu com grande poder e a sua terra foi iluminada com o seu esplendor. O que significa isso? Essa verdade que nós estamos pregando. E clamou com voz potente. Caiu a grande Babilônia. Ou seja, nós estamos falando da queda da Babilônia. Mas que Babilônia? Quando foi escrito aqui o Apocalipse, a Babilônia já não existia há mais de 700 anos. A palavra Babilônia é Bavel. Bavel significa confusão. Caiu a grande confusão e se tornou moradas de demônios, albergue de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações beberam do vinho do furor da sua devassidão e os reis da terra fornicaram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso das suas luxúrias. Os mercadores. Quem já passou aí por outras sinagogas aí, sabe como é que é, do que eu estou falando. Os mercadores. Né? Para você pertencer, você tem que se judaizar e você tem que passar, vender, comprar a mercadoria deles. Aí o versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia, e isso aqui é para vocês, para mim. Sai dela, meu povo, para que não sejam participantes dos seus pecados, nem recebam nada procedente das suas pragas. A ordem é para sair dessas bolhas. Quer seja a bolha evangélica, quer seja a bolha adventista, quer seja a bolha testemunho de Jeová, quer seja a bolha, sei lá, judaica, do judaísmo ortodoxo, messiânico, judaísmo nazareno. Sai dessas bolhas, sai daí, sai dela, povo meu. Porque os seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus lembrou das suas maldades. Dai a ela como vos tem dado, e pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. Na taça que ela preparou bebida, preparai para ela em dobro, em proporção aos que ela glorificou e viveu em luxúrias. Dai-lhe igual medida de tormento e pranto, pois diz em seu coração, estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca jamais verei o pranto. Agora presta atenção. Pois num só dia virão suas pragas, morte e pranto, fome será queimada com fogo. Porque o poderoso é Deus, o Senhor, que a sentenciou. E os reis da terra que fornicaram com ela e com ela viverem em luxúria, chorarão e lamentarão sobre a grande fumaça do seu incêndio, conservando-se longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, da grande cidade da Babilônia, a cidade forte. Agora o que mais interessa, versículo 11. Os mercadores da terra choram e lamentam sobre ela,
porque ninguém compra mais a sua mercadoria. E que mercadoria que é essa? Não vou nem me preocupar lá com o movimento cristão, vamos falar do movimento do judaísmo. Que mercadoria é essa? Eles querem que você pague uma circuncisão, pague para fazer um casamento, pague para receber os estudos. Aqui em São Paulo tem falsos rabinos, ex-pastores, e eles cobram para responder as perguntas. A pessoa faz uma pergunta e fala, tudo bem, faz um pix que eu respondo. São mercadores da fé. E vocês são testemunhas. E nunca deixei de responder uma pergunta. E nunca sequer dei a menor ideia de cobrar, porque eu não quero cair nesse princípio de mercador da fé. Então, meus amados, o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é isso. Vamos sair das bolhas. Se você quer permanecer nesse grupo, sai da bolha que você está. Não perca o seu tempo aqui. Aqui é para pessoas que querem herdar o reino dos céus. Não é para pessoas que querem viver dentro de uma bolha achando que ele é o que não é. Seja o que você é. Se o Eterno te colocou aqui, nesse país, se o Eterno permitiu que seus pais te chamassem de João, viva essa vida que Deus te deu. Guarda os princípios e os mandamentos. Não viva numa bolha, numa utopia, numa fantasia. Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso. E essas pessoas depois, o que aconteceu com elas? Ficaram num estágio muito pior. Para finalizar, eu vou lembrar um fato que aconteceu conosco. Isso tem muitos anos. Tem 24 anos, eu acho. Foi, inclusive, no Bat Mitzvah da minha filha. Ela estava no Bat Mitzvah de 12 anos. E nesse dia chegou um rapaz. Ele tinha sido adventista. E ele fez a conversão ao judaísmo. E ele chegou lá na nossa congregação, ali na Faria Lima, em São Paulo. E ele chegou com talit e com kippá. E eu percebi que ele estava trabalhando no sábado, pela a maneira que ele era taxista, eu percebi que ele estava trabalhando. E ele disse, olha, eu não quis jogar isso fora. Fica aí para vocês. Eu não quero saber mais disso. E aquilo me chocou. Por quê? Porque ele foi com tanta sede ao pote. Ele tinha um complexo de ser brasileiro. Ele tinha um complexo de ser pobre. Ele tinha um complexo de tudo. E aí um dia alguém induziu a ele a acreditar que ele era, né, quase o rei Davi. E um dia ele descobriu que ele continuava sendo a mesma pessoa. E ele se acabou. Passou um tempo depois, eu encontrei ele na rua. Ele estava com um maço de cigarro no bolso. Uma pessoa que foi criada dentro da igreja adventista. Um maço de cigarro no bolso. Todo esquisito. Por quê? Porque ele foi cooptado pelos mercadores da fé. Aqui, nós não cooptamos. Aqui nós ensinamos. Erramos, mas corrigimos. Porque essa é a nossa missão. Muitas vezes, acontece de nós nos equivocarmos com algumas respostas. Aí nós vamos buscar a resposta e corrigimos. Tem muitas pessoas aqui que são testemunhas disso. Adianta você viver numa igreja, uma sinagoga, sei lá, por questão de gostar da bolha? Até o irmão fez um comentário, não vou citar onde é nem quem é. E ele foi visitar aí uma igreja e a pessoa, um pastor lá muito simpático, falou, rapaz, sai de lá, sai da sinagoga, lá é muito pesado, vem para cá que aqui é mais leve. É claro que é mais leve. Aqui nós orientamos você a guardar Shabbat. Aqui nós orientamos você a não comer carnes impuras. Aqui nós orientamos você a guardar as festas bíblicas. Lá não. Lá você não precisa de nada disso. Lá você pode transgredir o sábado, pode comer carne de porco, pode fazer o que você quiser. Lá só precisa fazer uma coisa, frequentar os cultos e ofertar.
Tá tudo certo. O resto não precisa. Ah, ele me falou, dei até risada. Aqui é mais leve. Aí eu lembrei daquela palavra da porta larga e da porta estreita. É melhor a porta estreita, porque essa leva à eternidade. E a porta larga leva para o inferno. Eu espero que eu tenha comunicado a vocês o propósito desse estudo de hoje, que é sair da bolha. Cada um reflita, que bolha você está? Que bolha você está vivendo? É essa bolha que você quer continuar vivendo? Continue. Uma coisa eu posso garantir para vocês. Eu não vou atrás. Eu não fui chamado para isso. Eu não tenho que convencer. Eu não quero fazer o trabalho do Espírito Santo. Eu apenas tenho que ensinar o que o Senhor me passou. Agora, convencer o Espírito Santo, e a decisão é de cada um de vocês. Que o Deus bendito visite cada um de vocês hoje. Que essa noite possa trabalhar no coração e na mente de vocês, para que vocês tomem uma decisão de estar ao lado de Deus com sinceridade. Faça na sua oração, Senhor, até agora eu estou numa bolha, mas eu quero sair dessa bolha. Eu não quero mais permanecer nessa bolha. Eu quero te servir de corpo e alma. Não adianta você achar que agradando a sua família, você vai estar agradando a Deus. Não, você tem que agradar a Deus. Jesus diz, quem amar mais pai e mãe do que a mim não é digno de mim. Quem amar mais esposa do que a mim não é digno de mim. Quem amar os filhos não é digno. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E você é o exemplo disso. Por isso, salve a sua família, salve a sua esposa, salve os seus filhos, salve você. Se as pessoas não quiserem, tudo bem. É um direito, todo mundo tem o direito de escolha. A pessoa pode decidir querer não ser salva. Porque ela acha que aquela bolha de facilidade que ela tem vai salvá-la. Então você não vai ter que convencer, mas não perca a sua salvação. E eu me lembro muito bem aqui das palavras de Jó, quando a mulher dele diz, louco, abandone o seu Deus e morra. Perdão, amaldiçoe o seu Deus e morra. E ele diz, louca, você não sabe o que fala. E ele diz, antes eu ouvia falar de Deus. Hoje eu sei como Deus é. É a mesma coisa que eu tenho que falar para vocês. No passado eu tinha ouvido a falar de Deus. Hoje eu sei como Deus é. E o que é mais lindo nesse texto de Jó 42 é, e Deus mudou a sorte de Jó. Talvez a sua vida está parada. A sua vida está travada. Nada acontece. Deus pode mudar a sua história. A partir do momento que você começar a ver Ele como Ele é, e não como as pessoas pintaram para você. A partir do momento que você sair dessa bolha, que você começar a conviver como Deus é, Ele vai mudar a tua história, Ele vai transformar a tua vida. A história de Jó vocês conhecem. Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, mas ele nunca perdeu a fé. E eu espero que você também não perca a fé. Não custa nada você que está aqui próximo vir adorar a Deus, cumprir o mandamento que está lá em Isaías 66, 23. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro. Toda a carne deverá me adorar. Não é um convite, é uma ordem. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Sabe aqueles negócios que você vai fazer que não anda? Sabe aquele currículo que você manda que está encroado? Sabe aquele carro que você precisa comprar e não consegue? Ou aquela casa que você precisa adquirir e não pode? Por que será? Porque enquanto você lutar contra Deus, não vai haver solução na tua vida. Que o Deus bendito visite cada um de vocês. Eu passo aí para o Danilo, peço para alguém orar, e na sequência eu faço a bênção sacerdotal. Irmã Cristiele, consegue orar para a gente, por favor? Deixa eu ver se a Cris ainda está. Consigo sim, irmão. É porque eu desliguei meu telefone e não lembrei de abrir.
Não, fica tranquila, pode orar. Tá. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma semana bendita. Obrigado por mais um Shabat, Pai. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor, por esse estudo tão maravilhoso. Nos tira, Senhor, em nome de Jesus, dessas bolhas, Senhor. Cada um aqui de nós, Senhor, que estiver dentro de uma bolha, que o Senhor possa furar essa bolha e nos arrancar de dentro dela, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos te seguir e te servir da maneira como o Senhor determinou. Que nós possamos acreditar na verdade e não sigamos a mentira, Senhor. Que nós possamos ver com os nossos olhos os céus abertos sobre nós, Pai. E que as pessoas vejam através das nossas vidas a diferença daquele que te serve e daquele que não te serve, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada irmão, cada família, cura os enfermos, abençoa aqueles que estão desempregados, meu Pai. Manda um emprego, abre as portas, Senhor, à frente de cada um. Transforma a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Nós oramos assim. Amém. Amém. Que o Senhor Amém. abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shabbat shalom, um restante Shabbat de sábado, shalom. paz, saúde e prosperidade. Shabbat shalom, Rabino. Estudo maravilhoso.